em Vasco, quem não anda tomando cafezinho no Vasco agora é Fernando Diniz, que já deixou o cargo, mas pode ser que Renato passe a tomar um cafezinho ali, assim como o meu que o PVC pegou para mim. E é por isso que Bruno Braz está chegando para a gente falar dessa troca de técnicos no Vasco, depois da derrota do Vasco para o Fluminense no Campeonato Carioca, a decisão tomada pelo presidente Pedrinho, que inclusive surpreendeu bastante gente. Braz, seja muito bem-vindo ao De Primeira, como sempre. Ontem você já adiantava junto com o PVC essa dupla dinâmica aqui de como o nome de Renato Gaúcho ganhava força, mesmo assim, horas depois e hoje o Bruno Braz vai comer uma massa na Barra da Tijuca. Por quê? Não entendi. Porque a gente, quando tem uma reunião... Quando tem uma reunião à noite... entre um clube de futebol e um técnico... É no restaurante da Barra. Você já sabe onde é, não é, Braz? Rapaz, tem um restaurante famoso ali na Barra que, se tu chegar lá, tu encontra dirigente do Flamengo negociando, dirigente do Vasco. O Eurico vivia lá, Marcos Braz. O pessoal gosta, é o mesmo restaurante. Então é pra lá que Bruno Braz vai logo mais. Posto 3. Posto 3? É restaurante italiano. Exato. É italiano, mas não é. De massa. Mas tem peixe, tem carne, tem para todos os gostos. Tem todos os gostos. Para negociar bem, entendi. Contemporâneo é bom. Até o Ancelotti já foi lá, hein? Já foi, eu tô sabendo. Luiz Castro já foi lá. Eu já fui lá, já jantei lá com o Luiz Castro. PVC. Quem que tava fazendo proposta pra quem? Quem tava contratando quem, PVC? A Globo tava contratando o Luiz Castro. Entendi. Ô, Bruno Braz, conta pra gente o que vai rolar nessa reunião logo mais, então, hein? Como é que tá esse chaveco entre Vasco e Renato Gaúcho, meu amigo? Você estava falando do cafezinho que o Diniz está tomando, ele deve estar sentindo saudade, porque o cafezinho, tanto de São Januário quanto lá do CT Moacir Barbosa, é muito bom. A galera lá do Vasco sempre dá uma moral ali, pelo menos para o cafezinho da imprensa. Tem um bolinho, tem um café. E quem pode estar voltando a tomar esse cafezinho no Vasco é um cara que já teve uma passagem pelo clube no início da carreira dele de treinador, que é o Renato. Eu, até pouco tempo antes de entrar aqui no programa, eu estava tentando apurar um pouco mais essa situação. A minha informação é a seguinte, como é que eu posso dizer? O cenário para o Renato, atualmente, é mais favorável pelas circunstâncias. Mas, assim, o Vasco tem ambições grandes, né? O que eu pude apurar é que o Vasco tem ambições de nomes maiores, mas que muito dificilmente se concretizarão. O Renato foi consultado indiretamente para saber a disponibilidade de uma reunião, ele assinou positivamente. É um cara que está ali, cotado para o cargo, e que, pelo fato de estar livre no mercado, morar no Rio de Janeiro, já ter trabalhado no clube, ter um bom relacionamento com o Pedrinho, esse cenário ajuda ao Renato Gaúcho. Porém, assim, eu sei que o Vasco... Quando eu digo ambições, o Vasco fez sondagens, por exemplo, Arthur Jorge, Leonardo Jardim, Guanais do Mirassol, ontem eu falei também sobre essa situação, agora surgiu a situação do Galhardo saindo do River Plate. Ou seja, eu estou falando de nomes muito difíceis, seja por questões contratuais, por estarem empregados, né, tirando o Marcelo Galhardo agora, ou pelos valores envolvidos. O Arthur Jorge, por exemplo, ele ganha quase 3 milhões lá no clube dele, no Catar, no Al Rayyan, né? Enfim, o Guanais, o Vasco praticamente bateu e voltou, porque ele está envolvido no projeto ali do Mirassol. A gente debateu muito isso, e até concordo com a visão do PVC de segundo passo a ser dado na carreira dele, e de repente pegar um Vasco agora, nesse momento turbulento, pode não ser a melhor das opções. Enfim, ele já tinha recusado o Botafogo no início do ano. O Leonardo Jardim tem toda essa situação que não estava querendo trabalhar como treinador. Então, diante das circunstâncias, a gente pode afirmar que o cenário está favorável e o nome do Renato ganha força. Mas eu volto a repetir, a diretoria do Vasco está com ambição grande e tem sonhos, principalmente o Arthur Jorge e o Leonardo Jardim, mas é difícil, um cenário difícil. E, ao mesmo tempo, o Vasco não quer demorar tanto a fechar com o novo técnico, porque o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Amanhã, contra o Santos, por exemplo, na Vila Belmiro, vai com o técnico interino, que é o Bruno Lazzaroni, né, que é um auxiliar técnico fixo.
E domingo já tem o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, perdeu o primeiro contra o Fluminense por 1-0, precisa reverter esse placar. Então, assim, o Vasco tem pressa e ambição. Diante de todo esse cenário, fica mais fácil a situação para o Renato. O Renato não está num tom de vai jantar para aceitar, para acertar. Mas também não era o tom que ele estava quando ele acertou com o Fluminense, que foi jantar com o Mário Bittencourt e com o Paulo Angione e acertou e saiu do jantar. Me corrijam aí, foi setembro? Setembro ele saiu do Fluminense. Que ele sai? Sim. Ele assumiu o Fluminense depois da primeira rodada do Brasileiro do ano passado, quando o Fluminense perde para o Fortaleza e o Mano Menezes é demitido. Aí o Renato entra ali por abril. Ele ficou 6 meses. Ficou 6 meses. Foi muito pela motivação. Muito pela motivação de ser o técnico do Mundial de Clubes. Leva o Fluminense à semifinal e depois, com a pressão, ele pede demissão em setembro e o Fluminense cobrou a multa dele. Saiu de um jeito muito curioso ali, né? Parece que ele decidiu na entrevista. Foi embora ali, parece do nada, foi muito inusitado. Ele falou, não vou mais. E aí, no meio da entrevista, falou, quer saber, eu vou sair. Aí, assim, eu sinto que o Renato vai receber a proposta e que tem uma chance muito grande dele aceitar a proposta. Sério mesmo? Que surpreendente. Você acha surpreendente? Não, vou deixar o PVC acabar e já falo. O Renato não está na pilha de que precisa trabalhar, porque ele... isso. Não tá, mas eu acho que ele vai aceitar. E vai aceitar por um salário menor do que foi oferecido da outra vez, porque da outra vez, antes do Carille, o Rodrigo Matos lembrou disso ontem, o Renato não aceitou a primeira vez antes do Carille porque o salário não era bom, porque não era o que ele pensava, mas ele tinha acabado de sair do Grêmio. E, aliás, uma coisa que às vezes a gente esquece coisas que o Renato fez. Você pode discutir, o Renato tem as imitações dele? Tem. A última passagem dele pelo Grêmio, ele foi vice-campeão brasileiro. E se tivesse marcado... Com o Luiz Soares. Com o Soares. Com o Luiz Soares. Sim. E se tivesse marcado aquele pênalti do Yuri Alberto, a bola na mão, que foi 4-4 É que foi bem antes e tal, mas tudo bem. Sim. Ok, sim. Aquele foi um grande campeonato. Não, e teve o trabalho no Mundial, que foi elogiadíssimo, não, mas, né? Mas foi aí semifinalista. é uma outra discussão. Eu acho que, assim, o Renato é muito bom técnico. Concordo com você, tem suas limitações, mas é muito bom técnico. É muito bom técnico. E é por todas essas, por tudo isso, que eu ficaria muito surpreso que ele aceitasse o Vasco. Porque, assim, o Renato estava numa posição... Aliás, não é à toa que o Zubeldia está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Geralmente, o técnico chega, depois de uma demissão, num clube que está na M, certo? Assim, senão não teria demitido o técnico. Então, o Zubeldia pegou uma raridade. A mesma raridade do Tite agora. Que é um time organizado. Que é um time organizado no meio do campeonato. Quem é que pega time organizado no meio do campeonato? Ninguém pega. Você pega time em crise no meio do campeonato. De uma temporada para outra, tipo o Tite, você pode até ver isso acontecer, né? Então, o time acabou bem a temporada, o técnico saiu ou foi saído e o outro chega numa situação boa. Agora, no meio da temporada, é muito raro isso acontecer. Geralmente o time está mal e o técnico é mandado embora e aí assume. Então, o Zubeldia pegou o Fluminense muito bem organizado. O Renato estava no Fluminense, ganhando bem, com um time bom na mão, com moral, tudo bem, tem pressão absolutamente normal de qualquer um tempo time. Depois, ele teve um crédito ali do Mundial pela boa campanha, mas depois já começou, o time caiu, mas depois o time melhorou, depois caiu de novo. Ficou um time mas instável. Nada fora do normal. Certamente uma situação muito melhor do que ele pegaria agora no Vasco. Então, por isso que me surpreende, entendeu, PVC? O cara sai de uma posição boa do Fluminense, porque tá meio cansado, de saco cheio das entrevistas, das perguntas, da pressão, pra ir pro Vasco? Assim, desculpa. Quer lugar mais quente do que o Vasco hoje? Eu acho difícil. Enfim. Ele já tá 6 meses ali, tranquilo, jogando seu futebol, não, ele tem que estar com né? muita saudade. Pode ser que ele esteja com muita saudade. Já tá ali, já. Muita saudade. Pra ele fazer reunião de pauta ao vivo. Fala, Brad, depois eu quero fazer reunião de pauta com você ao vivo. Não, que você lembrou dessa primeira abordagem do Vasco, antes do Vasco fechar com o Carille, né? O Vasco queria o Renato, né? Não chegou a um acordo, e aí fecha com o Carille. Mas nessa conversa que teve o Pedrinho com o Renato ali, foi a questão financeira ali que acabou pesando, é uma coisa muito, assim, até fora do comum, mostrando que assim, a conversa foi boa, não teve essa, mas a conversa foi boa. O Renato, não sei se vocês lembram, ele chegou a soltar uma nota oficial agradecendo pelo convite do Vasco, mas que não era o momento e tudo mais. Então, assim, apesar de não ter tido um acerto naquele momento, as duas partes entenderam que a conversa
foi boa. Da parte do Vasco, o Vasco entende, né, na cabeça da diretoria, que o Vasco tem um elenco com boas peças, que nem tudo que o Diniz estava fazendo estava errado, mas que precisam corrigir algumas questões, principalmente defensivas, a avaliação do Pedrinho, do Felipe, de que o time precisa ser um pouco mais vertical, né, diferente de como o Diniz estava trabalhando, mas que o Diniz deixou algumas coisas positivas que precisam ser agora, pelo novo treinador, melhor moldados, porque o entendimento da diretoria é que o elenco desse ano, mesmo com a saída do Ryan e do Verratti, tem mais peças, mais opções do que ano passado, por exemplo. Não, mas não tem, né, gente? Assim, pode até ter na quantidade. Você perde o Ryan, mas assim, saiu o Ryan, pesado. cara, assim, é óbvio que isso ia marcar muito e complicar a temporada do Vasco. Era óbvio que a temporada do Vasco ia ser muito pior, né, Brás? Então, saiu o Verratti e o Ryan, os dois artilheiros da temporada passada, mas aí, assim, a pedido do Fernando Diniz, a maioria desses reforços, chegou o Brenner, que mostrou qualidade no período de São Paulo, chegou o Inestrosa, agora mais recentemente, o Spinelli, que teve destaque na Independente Del Valle, e agora chegou mais recentemente o Cuiabano, lateral esquerdo, teve destaque no Botafogo, estava na Inglaterra, inclusive deve fazer a sua estreia amanhã contra o Santos. Então, assim, ano passado o diagnóstico era que o Vasco tinha um time titular legal, ok, mas que o banco de reservas, a diferença era muito brusca. E que agora existe um elenco mais equilibrado, mas que até o momento, em 2016, não deu liga. Não, tudo bem, tá? Tudo bem. Mas é que o Ryan, pra mim, é jogador assim... Resolve o jogo. Não é absurdo se tivesse na Copa do Mundo. Não, eu só vejo o que ele tá fazendo no Bournemouth no começo. Pra mim, o Ryan quase faz um gol de placa é outra história. no final de semana. Pra mim, o Ryan é outra história. Inclusive, só um bastidor do Ryan no Bournemouth. Eles fizeram uma promoção, um cupom, isso daí direcionado aos brasileiros mesmo. Eles sabem que os vascaínos estão acompanhando os jogos deles. Um cupom com 50% de desconto para a camisa deles, personalizada com o nome Ryan, e está fazendo o maior sucesso. Os vascaínos estão comprando a torta e a direito lá na loja oficial do Bournemouth. Eu achei que fosse 50% para você conhecer Bournemouth. Você conhece Bournemouth? Não, nunca fui para Bournemouth. Eu acho que não deve ter problema, não. Eu fui para Manchester. Não conhecer. Foi para Manchester também. Eu gostei de Manchester. Manchester é legal, tem pub. Legal. E tem um museu. Tem boa cerveja. Tem pub. E tem um museu do Manchester United. O museu do Manchester é muito legal do United. É o mais legal que tem. Eu adorei o museu do Manchester. Vamos fazer reunião de pauta ao vivo com o Braz? Tá, você tem 4 minutos pra gente ir pro intervalo. Reunião de pauta ao vivo, Braz. Pode não ser pauta, você pode desprezar a minha pauta, não tem problema. O Bruno Lazzaroni é filho do técnico que pela última vez ganhou uma final contra o Flamengo. Do Renato. Jogando. Em 88. Do Renato jogando. 88. Gol do Cocada. Gol do Cocada. E o Bruno Lazzaroni pode ser o técnico que classifique. Se o Renato acertar hoje à noite, o Bruno Lazzaroni pode ser o técnico contra o Santos na quinta-feira e o Renato eventualmente estrear contra o Fluminense no domingo. Se o Renato não acertar, o Bruno Lazzaroni pode ser o técnico que classificar para a final contra o Flamengo. O pai dele foi o último técnico bicampeão carioca 87-88 que ganhou a final do Flamengo. Eu acho que o Renato... Agora, uma outra curiosidade. O Renato foi quem pegou o Felipe Coutinho da base para o profissional. É verdade. Não, eu ia falar, só o Renato, você pode montar qualquer conexão de curiosidades com os 4 clubes do Rio. Qualquer uma que você quiser. Não tem aquele negócio que em 7 passos você chega em qualquer pessoa? 7 Renato em 2. 7 graus de separação com qualquer pessoa, o Renato em 1, ele chega no Rio de Janeiro inteiro. Em 2 passos, todo mundo chega no Renato. O Renato mora em Ipanema e a mulher dele mora na Barra. Não, mas só rapidinho, Luiz, eu sei que a gente está com o tempo. Pra gente fechar o Vasco. Eu não quero dizer que o Renato não tem que assumir o Vasco, nem nada. Eu ia perguntar isso. A gente está pensando pelo ponto de vista do Renato. Pro Vasco é bom ter o Renato? Pro Vasco é ótimo. Isso que eu tô falando. Pro Vasco, buscar o Renato, buscar esses nomes, vários dos nomes que foram citados, é ótimo. O que, para mim, não encaixa muito é o Renato sair do Fluminense aqui para pegar o Vasco, tem que estar com muitas saudades. É o Arthur Jorge sair do Botafogo, campeão de tudo, e lá ganhar dinheiro do Catar e abrir mão do dinheiro para pegar o Vasco. Para mim, o Leonardo Jardim, que resolveu se aposentar, depois desaposentou, voltar para o Vasco em vez
do Cruzeiro, que era um time com quem ele teria chance de título. Para mim, a escolha do profissional é que não encaixa muito. Pro Vasco é óbvio que os nomes são ótimos, né? É isso, minha gente. Vamos para mais uma parada aqui, ó. Você que está acompanhando o nosso programa no canal UOL na TV, a reprise do nosso programa, a gente fica por aqui, mas quem está ao vivo segue com a gente até às 4 da tarde. A gente fica no YouTube agora, mas daqui a pouco a gente volta na TV rapidinho, hein? Fiquem aí. Tô de olho nos likes, hein, gente? Tô de olho nos likes, podemos reforçar os likes. Não estamos perto, Júlio Gomes, estamos distante, então você pode pedir mais likes aí pra gente. Sabe o que vai acontecer? Torce pro Cruzeiro, né? Caio Jorge vai receber uma proposta para comer uma pizza lá no Galo. Eu gostei dessa, hein? Como é que vai ser? Eu achei bom. Como é que vai ficar? E aí, como é que volta? Viste a camisa do time. Eu achei bom. Pensem bem antes de não dar o like. Deixa eu ver quais são os comentários de vocês aqui. O Orlando fala que o Renato quer ir pro Vasco para continuar jogando futebol. Ele não precisa, né? Ele não precisa, só continuar no Rio de Janeiro. Continuar jogando futebol. O Marcos mandou aqui um superchat. Júlio, pedindo para você explicar que o Renato tem suas limitações, mas é muito bom técnico. Que eu falei das limitações, porque a gente sempre vai falar que ele tem perseguições longas, que ele faz perseguição individual, que ele é mais... Ele ficou com a fama de ser boleirão, e eu acho injusto dizer que ele é só um boleirão. Ele é um boleirão. E isso não é pouco. Não, e ele não é só um boleirão. Não, eu não enxergo no Renato, por exemplo... Eu acho que o Renato evoluiu muito como técnico ao longo da carreira dele, assim. Eu acho que ele se transformou num técnico muito melhor e mais vitorioso do que olhando para o perfil dele você imaginaria, né? Mas eu ainda acho que o Renato, em alguns momentos, ele é muito empírico. Eu acho que ele vai muito no feeling, ele vai muito no... eu acho que isso vai dar certo, e é pouco científico. Mas essa coisa de que o Renato estuda e ele mesmo gosta desse personagem, eu não preciso estudar, isso também não é meio lenda do personagem? Eu acho que tem um personagem aí, mas tem uma parte que realmente ele... Por exemplo, vou pegar o grande jogo do Palmeiras, do Abel Ferreira, que é tudo menos empírico, a gente não enxerga o Abel como empírico, certo? Ao contrário. O Abel não é empírico. O grande jogo do Palmeiras nos últimos tempos foi o contra a LDU, 4-0, certo? Sim. O que ele fez naquele jogo? Botou o Alan de ala pela primeira vez. Com o Bruno Fux uma função híbrida de volante e... É claro que ele trabalhou isso. Mas por que a gente acha que você faz uma semifinal de Libertadores, a primeira escalação que ele fez e é estudado e o Renato é empírico? Eu entendo isso. Isso tem muito da imagem que a gente constrói do personagem. Eu acho o Abel melhor técnico do que o Renato. Eu acho o Abel mais estudioso do que o Renato. Mas é difícil muitas vezes. O Renato nunca se livrou completamente da imagem do Renato jogador. Não, mas ele nem fez questão disso. Mas eu não acho que é a intenção dele também. Eu acho que ele gosta desse personagem. Sim, é isso. Mas isso é que cria a sensação de que ele vai ser sempre o boleirão. E aí você não vai falar, mas até aquele jogo contra o Lanús, que ele ganhou na final da Libertadores, ou o jogo contra o Palmeiras, em que ele ganhou no Pacaembu e eliminou o Palmeiras do Filipão, que tinha estratégia. Voltamos. Estamos de volta no canal UOL da TV. A gente estava batendo papo aqui sobre Renato Gaúcho. Ótimo personagem, né, gente? Sempre gera assunto. Renato Gaúcho. Peço mais likes para vocês, hein? Pra gente chegar na nossa meta de likes, que está ousadíssima. A PVC colocou logo 2.000 likes de meta. Então, vamos remar até lá.